Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite, presidenta Gleisi. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, presidenta Dilma. Em nome dos nossos presidentes, eu gostaria de agradecer a oportunidade de falar para a militância do PT, para os simpatizantes do PT e para os amigos do PT, que nos ouvem nessa noite, que celebra 41 anos de existência do Partido dos Trabalhadores. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer, Gleisi, que foi das celebrações mais emocionantes que eu vivi no PT. Muito singela, do ponto de vista de organização, mas de uma profundidade, do ponto de vista simbólico. Ouvir nossos governadores, ouvir lideranças mundiais de todo o planeta celebrando o PT, enaltecendo a contribuição que o PT deu para o mundo e para a América Latina, acompanhando as suas palavras, um discurso irretocável, dando luz, jogando luz sobre a dramaticidade do momento que nós estamos vivendo, o discurso da presidenta Dilma, que também agregou uma análise profunda do momento que nós estamos vivendo e das tarefas que o PT tem pela frente. Entre elas, resgatar a nossa história, resgatar o nosso legado e as nossas conquistas. E, obviamente, ouviremos logo mais o presidente Lula, que também vai nos brindar com o seu discurso e com as suas reflexões. Portanto, uma solenidade irretocável do ponto de vista da tarefa que está posta para os petistas de todo o Brasil. Eu queria começar por uma nota biográfica. Eu passei a militar no PT em 1983. Eu entrei na universidade em 81 e era muita novidade, ainda estávamos sob regime militar. Era o último governo militar. E lutávamos pela democracia. E em 83, era muito nítido que alguma coisa muito nova tinha surgido no Brasil, aos meus olhos. Muitos já estavam filiados ao Partido dos Trabalhadores e eu passei a militar no Partido dos Trabalhadores. Me envolvi no movimento estudantil em 84. Em 85 me tornei presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, glorioso 11 de agosto, que foi parceiro de primeira hora do PT e de várias forças políticas na defesa das eleições diretas, e foi ali que eu fui picado pelo gosto pela política e percebi que não havia vida cidadã sem engajamento político se nós quiséssemos transformar o Brasil. Foi em 85 que eu recebi o convite para me filiar ao PT. E desde então eu sou filiado, é o meu único partido, eu acompanho a trajetória desse partido desde então, onde quer que eu esteja, atrás de um balcão da loja do meu pai, na universidade, onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado, onde quer que eu estivesse, eu acompanhava o PT e participava de todas as atividades do partido. Em 89 eu estava no exterior, estava estudando no exterior. E eu simplesmente não acreditei quando Luiz Inácio Lula da Silva passou para o segundo turno daquelas eleições. Eu disse para minha companheira, que me acompanha até hoje, Ana Estela, Estela, arruma as malas, porque eu não vou perder a oportunidade de votar no Lula. Vamos terminar o que tiver que terminar aqui, vamos arrumar as malas e voltar para o Brasil. Porque naquela época não existia o voto no exterior. Para você votar para presidente, só na sua sessão eleitoral. E foi um orgulho enorme perceber que o Brasil estava acordando para o novo. E que aquilo que nós víamos ao longo do nascimento do PT, da gestação do PT, aquilo estava se transformando em realidade. Eu respeito muito as forças políticas progressistas do Brasil e do mundo. Nós temos que ter muito respeito pela história de cada um. Cada biografia é importante, dos partidos e dos indivíduos que compõem os partidos. Mas eu não posso deixar de negar o impacto que
a gestação do PT provocou em mim e nos meus companheiros do movimento estudantil. Aquilo não era um partido de laboratório e nem aquele líder era um líder de laboratório. Era uma pessoa forjada no movimento social. Era um partido que nascia das entranhas desse país. E isso não tinha como tocar um jovem idealista, socialista, que eu pretendo ser até hoje. Jovem e socialista. Porque não tem idade para sonhar com um mundo melhor. O corpo envelhece, mas a nossa disposição de construir uma sociedade justa e solidária não pode envelhecer, sobretudo diante de tanta injustiça, de tanta desigualdade e de tanto preconceito que nós temos que vencer e venceremos. Essa história, ela acompanhou o PT da sua primeira eleição presidencial até a nossa vitória em 2002. E aquilo que parecia impossível, não apenas um operário chegar à presidência, mas um operário na presidência transformar o Brasil, isso começou também a acontecer. E eu tive o privilégio, eu que quando garoto sonhava em ter uma escola, a minha vida inteira, Gleise, eu queria ter uma escola, gostava tanto de ler, de estudar, que quando me perguntavam o que você quer da vida, eu falava, eu queria ter uma escola. Eu gostava muito da minha escola. E foi o PT que me deu a oportunidade de ter 200 mil escolas para cuidar da condição de ministro da Educação. Eu não tenho como expressar para vocês o que isso significou na minha vida. Eu não tenho como expressar a oportunidade que um operário nos deu com recursos, com vontade, com dignidade, de transformar a vida de milhões e milhões de jovens que hoje chegam às universidades, chegam ao mestrado, ao doutorado, pretos, indígenas, pretas, pobres, filho de faxineiro, de pedreiro, ostentando o seu primeiro diploma da família e dizendo, nós somos o exército que vai transformar esse país. Nós somos a geração que vai transformar esse país. E depois eu que sonhava com uma escola e tive a oportunidade de ser ministro da Educação, nascido em 25 de janeiro, dia de São Paulo, me tornei prefeito da cidade que nasceu dia 25 de janeiro, pela mão do PT. Quantos e quantos companheiros nossos, professores, enfermeiros, médicos, de todo o país, lavradores, como meu pai foi até os 24 anos, puderam sonhar em galgar degraus e contribuir com o melhor dos seus esforços por esse país e transformar o país ao longo de 12 anos. E eu falo 12 anos porque em 2014 aconteceu um crime nesse país. Os derrotados não aceitaram a derrota. E o pesadelo que o Brasil vive hoje decorre deste gesto de colocar em dúvida a democracia brasileira. E é esse inferno que resultou na eleição do Bolsonaro que nós temos como partido, como nação petista, a obrigação de desafiar e derrotar. Derrotar. E não esperar 2022 para derrotar. Nós temos que derrotar a cada dia esse projeto genocida que está no poder. Nós sabemos que nós não precisávamos ter 230 mil mortos nesse país. Nós sabemos o que um governo nosso faria nessas circunstâncias em proteger as vidas e os empregos que foram ceifados da família brasileira. Os milhões, os milhares de pequenos e microempresários, 800 mil empresas que fecharam e 230 mil brasileiros. Com subnotificação, alguma coisa em torno de 300 mil brasileiros que morreram em função da irresponsabilidade desse governo que a elite elegeu, com seu poder econômico, com a disseminação de fake news e, sobretudo, com a perseguição política e jurídica que fizeram com a presidenta Dilma e com o presidente Lula. Nós temos história, mas mais do que isso, nós temos uma militância
E eu quero relatar a vocês, no momento mais difícil das nossas vidas, e todos nós sofremos muito na pele, o que é ser tratado da maneira como a elite resolveu tratar o PT, todo mundo sofreu as consequências disso. Nas horas mais difíceis, que às vezes eu acordava de madrugada pensando o que vai ser desse país, eu lembrava do militante da periferia do PT, do militante do campo do PT, do militante do movimento negro do PT, do militante das empregadas domésticas do PT, e dizia, vai vir força sobre-humana para nos dar a energia necessária para vencer esse desafio. E no minuto que eu pensava no militante do PT, era como se todos os problemas se tornassem pequenos diante da vontade que eu tinha de, em nome deles, em nome da garra de todos os petistas, de homens e mulheres desse país, trabalhadores e trabalhadoras desse país, levantar e dizer, não, é mais um dia de luta, é mais um dia que nós vamos vencer esse projeto fascista que está aí. Essa militância é a razão de ser desse partido. Ela alimenta, ela oxigena esse partido. Ela cobra de cada dirigente o melhor de si, o melhor empenho, o melhor esforço que ele pode dar para esse país vencer esse enorme desafio, que talvez seja o maior dos desafios que essa nação já tem enfrentado. Mas eu quero dizer a vocês, a vitória sobre isso, ela vai ser extraordinária, porque ela vai abrir um campo de possibilidades que talvez nem nós, os maiores sonhadores aqui da Terra, nem nós talvez pudéssemos vislumbrar no curto e no médio prazo. Nós vamos, com essa geração nova, que nós ajudamos a formar, que lutou pelo seu direito à educação, que lutou pela sua cidadania, nós vamos retomar um projeto transformador desse país. E eu quero dizer a cada um e cada uma que está nos assistindo, eu sei que nós estamos há quase um ano de isolamento e eu sei quantos petistas contribuíram para que o desastre não fosse ainda maior, fazendo o que estivesse a seu alcance para minorar a dor e o sofrimento da família brasileira. Mas comece a retirar a sua bandeira do armário, desenrolar a sua bandeira. Retire a sua camiseta do armário. Eu sei que alguns têm a camiseta de 82, a camiseta de 89, a camiseta de 2002, a camiseta de 2018 no armário. Tira a poeira disso tudo, porque o PT começa a marchar. O PT vai botar o bloco na rua. E isso significa muito para a elite brasileira. Comecem a se preocupar, porque o bloco do PT está chegando e vai chegar. Boa noite a todos.